Bom dia, professor. Meu nome é Anita e eu irei começar a apresentar sobre a classe de criação de labirinto. E começando do início, a classe labirinto ela tem o intuito de ler um arquivo de texto e criar uma matriz com caracteres inseridos. Aí, nessa matriz, ela identifica o número de linhas, se estão consistentes, e também se o arquivo está presente. Aqui temos o método de labirinto, onde a gente chama a classe BufferReader e coloca como nulo, e a gente declara a matriz como char, também valendo nulo. Então, fazemos um try-catch para verificar se o arquivo foi encontrado ou não. E então a gente lê o arquivo teste.txt e declara a string do arquivo. Então, essa string acaba lendo a primeira linha, em que fala quantas linhas que terá a matriz, e também declara n como zero, um tipo inteiro. Nisso, a string é passada para int, e vai acabar igualando a n, que será a verificação do número de linhas. Então, a gente declara m igual a zero e faz uma marcação na primeira linha do labirinto, que vai acabar retornando para essa marcação quando a gente precisar. Nisso, a gente lê a string e lê o tamanho da string, declarando como m, e volta nessa marca, como eu disse anteriormente, e acaba declarando a matriz como tamanho char de objeto nm. Aí nisso a gente acaba lendo a string e a gente coloca um for para verificar o tamanho das linhas, se for diferente de m, que foi lido anteriormente, como tamanho de linhas inconsistentes. E nisso ele verifica a matriz, onde a string char está na posição j, e depois acaba lendo novamente. Aí no final acaba fechando o arquivo, e caso ele não tenha arquivo, dá erro também. Aí acaba retornando a matriz. Aqui a gente tem a classe clonador, que ela auxilia ao chamar o método clone, só que para objetos que não é possível fazer simplesmente o objeto.clone. Então a gente tem somente um método, que ele retorna um tipo x e recebe como parâmetro também x. Ele começa pegando a classe do objeto e os parâmetros, que no caso vai ser null, porque o clone não possui nenhum parâmetro. Depois a gente declara o método como null, e aqui dentro do try a gente vai pegar o método clone, com os parâmetros que no caso são null. Aqui a gente vai ignorar o cat, porque a gente sabe que não vai dar nenhum erro, porque o clone, no caso, a gente sabe que ele existe para esse objeto x. E os parâmetros reais a gente também vai declarar como null, porque o clone não recebe nenhum parâmetro, como já dito antes. Depois a gente vai declarar o hat, que vai ser o clone que vai retornar. E dentro do try, a gente vai instanciar ele com o método clone invocado, fazendo a revelação para o tipo x.
Aqui a gente vai ignorar novamente 2 erros, que a gente sabe que vai dar certo, então não é preciso tratar nenhum erro. E aqui ao final a gente vai retornar o hatch, que vai ser o clone já feito. Bom, eu vou agora explicar um pouquinho sobre a classe coordenada. Como o próprio nome dela já diz, ela vai representar as coordenadas do labirinto, tendo como base sempre o x e o y, representando a sua linha e a sua coluna, respectivamente. Nessa classe, as instâncias ela permite a obtenção das coordenadas x e y, fazendo assim também as suas validações. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Aqui, logo no início, a gente tem essa implementação do cloneado, que remete que essa classe é uma classe clonável, que vamos ver um pouco mais à frente. E no primeiro momento, atribuímos o x e o y, ambos byte. Logo após, temos nosso construtor padrão, que temos aqui o nosso tis.x, tis.y, que são iguais a 0. Por ser uma coordenada, atribuímos um valor 0 a ele. Logo mais, já temos onde construímos e validamos novas instâncias dessa coordenada. Com o objetivo de verificar se essa coordenada é válida, ou seja, maior que 0, maior ou igual a 0. Pois uma coordenada, por ser algo no plano cartesiano, ele não pode ser menor que 0. Então, tem que ser um número válido. Se caso ele não for esse número válido, ele vai lançar uma exceção de coordenadas inválidas e vai parar o programa. Se for no caso, ele vai ser atribuído esses valores aos nossos t's e aos nossos tx quanto txy. Logo mais, temos esse método, o getX, que obtém a localização da nossa coordenada x e retorna ela aonde for chamada. Aqui, assim como no x, temos o nosso getY, que retorna o nosso txy, assim que também ele for necessitado em outro momento, em outro lugar. Um pouco mais abaixo, temos o nosso setX, que é um método que verifica se o valor que está sendo inserido para ser modificado é maior ou igual a 0, se ele é válido. Se não for válido, ele vai lançar uma exceção de coordenadas inválidas, retornando. E se for válido, ele vai atribuir esse valor ao nosso tx.x. O mesmo acontece aqui no set y, porém, ao invés do x, estamos trabalhando com a coluna, que é o nosso y. Um pouquinho mais abaixo, já temos o nosso construtor de cópia, que ele serve para fazer uma cópia da nossa coordenada. Diferente do nosso clone, que também faz um clone, o nosso método de coordenada, ele necessita de um parâmetro modelo. E na nossa classe, verificamos se esse modelo é igual a nulo. Se ele for nulo, ele vai lançar uma exceção, modelo inválido, não sendo possível realizar a cópia. Se não for nulo, vai ser atribuídos valores no modelo.x, o modelo.x e o modelo.y, nosso tx, nosso dxy, fazendo os dois ficarem com os mesmos valores. No nosso clone, assim como no nosso construtor de cópia, fazemos o nosso objeto, coordenada, igual a nulo, e tentamos fazer esse head ser uma nova coordenada com o nosso coordenada recebida. Se não, entra numa exceção que não dará erro, por isso não tratamos elas e retornamos o head. Diferente do nosso construtor de cópia, o clone ele não necessita do parâmetro, como por exemplo aqui que foi usado o modelo. E chegamos quase no fim do nosso... Estamos chegando já no fim da nossa classe coordenada e já chegamos nos nossos métodos obrigatórios. Aqui nós temos o toString, que redefinimos ele para retornar de uma forma mais clara a nossa coordenada, com ela entre parênteses, e separada o x com o y por uma vírgula. Mais abaixo temos o nosso método equals,
que redefinimos ele para verificar se o this.obj, que é o parâmetro que ele vai receber, são iguais. Se são iguais, ele vai retornar true. Se não, ele vai tentar entrar nesse if e verificar se o obj vai ser igual a nulo. Se sim, ele vai retornar falso, verificando que o obj dele está nulo. Se caso não encaixar nessa condição, ele vai entrar no outro if, verificando se object.getClass é diferente da coordenada .class, ou seja, se eles são de classes diferentes. Se são diferentes, ele vai retornar falso. Vamos atribuir um code da coordenada é igual à coordenada obj, fazendo assim com que entramos num if para observar se os elementos this.x é diferente de coordenada.x, ou se this.y é diferente de coordenada de code.y. Se for diferente, vai retornar falso. Caso nenhuma dessa condição for falsa, vai retornar true e assim continuar com o processo. E logo mais embaixo, temos o nosso último método obrigatório, que é o hashcode, que vai calcular com base nos hashcodes do atributo e realizar a multiplicação de um número inteiro pela soma de um número inteiro e a soma de um hashcode dos atributos retornando um resultado positivo. Aqui. Verificando se ele é positivo, se não for positivo, ele vai atribuir um número positivo e assim retornando um número positivo. E aqui chegamos ao final da nossa classe coordenada. Aqui a gente tem a classe pilha, que ela vai seguir a implementação LIFO, ou seja, last in, first out. Então a gente vai ter que declarar o elemento que vai ser um array de object, que vai ser onde vai estar os nossos elementos que a gente vai colocar dentro da pilha. A gente tem o tamanho inicial e o último, que vai ser o índice do último elemento que tiver nessa pilha. O construtor padrão, ele vai atribuir ao elemento um object com tamanho 10 e, portanto, também o tamanho inicial valendo 10. O outro construtor, ele vai receber como parâmetro um tamanho e primeiro ele vai verificar se esse tamanho é válido, ou seja, tem que ser maior que 0, maior ou igual a 0. Se não for, ele vai lançar a exceção de tamanho inválido. E se tiver tudo certo com o tamanho, ele vai declarar esse object com o tamanho inserido e atualizar o tamanho inicial também com o mesmo número. Aqui no método getQuantidade, a gente vai só pegar o índice do último elemento e somar 1, porque o número de elementos é o índice somado a 1, porque ele começa no 0. Aqui a gente tem o redimensione-se, que vai receber um fator como parâmetro. A gente não vai fazer nenhuma verificação desse fator, porque o método ele é private. Então, como só a gente vai usar, não é necessário fazer essa verificação. A gente instanciou um object novo, que vai ter o tamanho do anterior, esse elemento length, multiplicado pelo fator. Os elementos do novo, eles vão ser os mesmos elementos do anterior, só que com essa diferença de tamanho que foi colocado anteriormente. Então, ele vai atualizar esse elemento para o novo. No recupere um item, a gente vai retornar um object do tipo X. Primeiro a gente vai verificar se a pilha não está vazia, que seria quando o último for menos 1. Se estiver vazia, ela vai lançar uma exceção. Depois a gente vai verificar se o elemento ele é clonável. Se for, a gente vai fazer esse clone, chamando pelo clonador, pela classe.
e retornar esse clone. Se não for, a gente vai simplesmente retornar o elemento, fazendo esse cast para X. O guardian item ele vai receber como parâmetro também um objeto do tipo X. A gente vai verificar se ele for nulo. Se for, a gente vai lançar uma exceção de valor ausente. E se na hora de inserir a pilha ficar cheia, a gente vai usar o redimensionar para ter o dobro do tamanho que ela tem atualmente. Depois de redimensionar, se necessário, a gente vai colocar o último mais um, que vai ser o índice do próximo elemento. E se esse elemento for clonável, a gente vai fazer o clone usando a classe clonador e inserir o elemento. Senão, a gente vai simplesmente colocar o elemento dentro do vetor. Aqui no método de remover um item. Primeiro a gente vai verificar se a pilha não está vazia. Se ela tiver, lança uma exceção. Então a gente vai tirar o último elemento igualando ele a null. Depois a gente tira um do índice do último. E se o tamanho dele for metade do que era o original e tiver com um tamanho maior do que o tamanho inicial, a gente vai redimensionar ele para ser metade do que ele era, que é esse meio aqui passado pelo fator. O método isCheia é para a gente ver se a capacidade da pilha já está cheia, se já estão com todos os campos preenchidos. Então ele vai retornar um boolean, comparando o length do elemento e o último elemento que tiver nessa pilha. O método esvazia, ele vai verificar se o índice último for igual a -1, ou seja, se essa pilha não possui nenhum elemento dentro dela. Também é um boolean. E agora quem vai continuar a pilha é a Anitta. Agora eu irei falar sobre o construtor da cópia de pilha, que ela define como parâmetro um modelo e lança uma exceção se esse modelo for igual a null, de modelo inválido. Aí ela compara o tamanho inicial da pilha com a cópia e também o último elemento e o tamanho da pilha junto com a cópia. E também faz a comparação de cada elemento dessa pilha. Na classe clone, ela produz e resulta a cópia dessa pilha, representada pela instância. E qual foi o método aplicado? Aí ela faz um return da própria cópia apresentada pela instância. O método toString, ele retorna a quantidade de elementos, falando do quantos elementos eles têm e qual foi o último inserido sendo o caso. E faz o retorno dessa string. O método equals, ele verifica a igualdade entre duas pilhas pelo parâmetro obj. Nisso, se o obj for igual ao objeto chamante lá em cima, ele retorna como true. Se ele for nulo, ele retorna como false. E aqui ele compara as classes deles. Se for diferente, retorna como false. E também compara os últimos elementos, o tamanho inicial e cada elemento da matriz. O hashcode, ele calcula com base no hashcode dos atributos, ele realiza a multiplicação de um número inteiro por um número primo e soma o número do hashcode dos atributos, retornando o resultado positivo, um número inteiro positivo. Ele é usado caso queira
pegar elementos aleatórios no vetor, posteriormente. Aqui a gente tem a nossa classe labirinto, que vai verificar a localização das entradas, saídas e resolver o labirinto em si. Então a gente tem a nossa matriz, que vai ser o labirinto mesmo. A gente tem o caminho, que é a pilha de coordenada, a coordenada atual, coordenada de saída, pilha de coordenada adjacente e pilha de coordenada, que são as possibilidades. O construtor ele vai receber uma matriz labirinto como parâmetro. E primeiro a gente vai verificar se for nulo. Se for, a gente vai lançar uma exceção de matriz ausente. Se não for, a gente vai atribuir a matriz a esse labirinto. O caminho a gente vai instanciar com tamanho 40. A gente vai rodar esse método de encontrar entrada e saída, que a gente vai explicar depois, mas ele vai verificar as paredes do labirinto e onde está a entrada e saída. O adjacente a gente instancia com o valor 3, que são cima, baixo, esquerda e direita, tirando de onde ele veio do labirinto, e as possibilidades de tamanho 40. O método getCaminho, ele vai declarar esse ret, vai retornar todas as coordenadas que ele andou até o momento. Então, tudo onde tiver o caminho, que ele vai guardar no this.caminho. E a gente vai retornar o clone pelo ret. Agora eu vou explicar sobre o método de encontrar entrada e saída, onde ele começa inicializando contadores de entrada, saída e de parede. Aqui, o primeiro try, ele verifica a linha que é equivalente a I e X, nesse try, e começa verificando a matriz pela coluna 0 e linha I, para ver se encontra a entrada. Se encontrar a entrada, ele faz um contador de entrada para verificar se não tem mais que uma entrada no labirinto. E ele faz a mesma coisa com a saída, fazendo que o contador conte também a saída para ver se não tem mais que uma saída no labirinto. Nisso, ele... se a entrada for num lugar inadequado, como fora do labirinto ou no meio do labirinto, ele também faz o contador. Também faz a mesma coisa com a saída e também verifica se tem espaço em branco na parede. Porque caso se tiver espaços em branco em qualquer lugar da parede, dá como inválido também ter espaço em branco. Aqui verifica a coluna, onde ela é equivalente a J e Y. E faz a mesma coisa aqui de cima, só que a linha começa valendo 0 e J que instancia pelo for. E começa procurando a entrada e faz a mesma coisa, contando a entrada e a saída. Caso se encontra a entrada fora do labirinto, ele também faz a contagem. E mesma coisa com a saída. E também com os espaços em brancos nas colunas do labirinto. Aqui não terá exceção de erro, mas a gente faz o throw new exception com os if. Caso se a parede for igual a 1, que significa que tem espaços em branco no labirinto, daqui o labirinto tem paredes faltando. Se a entrada não tiver entrada no labirinto, dá como entrada inválida. Ou começar em algum lugar que não for válido, também entrada inválida.
Mesma coisa com a saída. E se tiver mais que um contador de entrada ou saída, dá como múltiplas saídas e entradas. Esse método ele realiza a verificação se tem espaços em branco ou o caractere S adjacente da posição atual. E seria cima, baixo, esquerda e direita. Aqui é o if que representa acima, onde tem que ser que maior que 0. Aí aqui ele verifica se ele pega a linha X e a coluna Y e verifica se for igual a S ou se tiver espaços em brancos. Aí conta como guarda na pilha como um adjacente, um item adjacente. Faz a mesma coisa com embaixo, né? Verifica se for igual a S ou se tiver espaço em branco, guarda como adjacente. Faz isso com direita e esquerda também. Aí aqui é o catch exception, que está sem erro, porque a gente sabe que não vai dar erro. Bom, agora chegamos ao nosso método andadinha, que como o próprio nome já diz, ele vai andar progressivamente pelo labirinto procurando a saída. Nesse caso, o nosso método ele começa logo com um do while, na onde se o this ponto atual for ponto equals for igual a saída, for diferente de saída, ele vai continuar fazendo esse do. Se ele for igual, ele vai sair e vai finalizar. Okay? Dentro desse do, temos nosso try, que vamos tentar fazer essas linhas de comando. E se caso não der certo, ele vai entrar no cat e vai abrir a exceção regressiva, no qual iremos para o nosso método voltadinha, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Aqui no nosso método andadinha, começamos com o nosso if para verificar se o nosso this adjacente está vazia. Se está vazia, iremos retornar ao nosso método encontrar adjacente para procurar uma coordenada válida para conseguirmos percorrer e fazer nossas verificações, que é um método que já foi explicado. Se não for vazia, entramos aqui e atribuímos o nosso this atual ao nosso this adjacente, ponto, recupere um item, no qual vamos recuperar um item adjacente e atribuir ao nosso this atual. Se o nosso this atual for, nosso this atual ponto equals for igual ao nosso this ponto saída, chegamos ao fim do nosso labirinto e damos um break no nosso método e assim finalizamos. Se não, entraremos no nosso this ponto matriz, verificando o nosso this atual x e o nosso get x e o nosso get y, e vamos atribuir uma estrelinha para marcar o caminho que estamos percorrendo. Ou seja, se passamos pela essa coordenada, marco um asterisco para simbolizar que aqui já passamos. Após marcarmos com um asterisco, removemos o item do nosso adjacente e na nossa pilha caminho, guardamos o item atual como um caminho válido. Ok? Aqui instanciamos uma pilha coordenada teste, uma nova pilha com 3. Esse teste ele vai ser this adjacente.clone e iremos chamar um clone para que conseguíssemos guardar o restante das nossas coordenadas que não foram atribuídas na atual na nossa pilha de coordenadas, que é a nossa possibilidade. Assim, não ocorrendo de ter uma mudança de valores por o endereço possivelmente ser o mesmo. Então, atribuímos nosso clone para que não ocorra este problema no futuro. Depois disso, entramos no IO para verificar se o this adjacente é diferente de vazia. Se sim, o adjacente vai remover um item. Terminamos o nosso try. Se caso
não der algum problema por aqui, ele vai nos retornar a exceção e ir para o voltadinha. E aqui acabamos nosso método. Indo para o voltadinha, puxando a linha aqui do cat, entramos no voltadinha. O voltadinha é o progresso regressivo, ou seja, chegamos no momento onde verificamos acima, abaixo, a direita e a esquerda, e todos os caminhos eles não têm espaço vazio, então precisamos voltar porque estamos no caminho errado. No nosso voltadinha, temos nosso try novamente, e dentro do nosso try, temos o nosso do while, onde ele irá parar quando o diz adjacente for vazia, e irá retornar novamente para o andadinha e fazer todo o processo para procurar novamente um caminho vazio, onde eu possa acrescentar novamente a nossa estrelinha, simbolizando que esse é o caminho correto até a gente encontrar a nossa saída, aqui no this.saída. Continuando aqui no voltadinha, então, o nosso do, ele vai verificar se o nosso this atual get x e nosso this atual get y, ele está vazio. Se está vazio, ele vai remover um item do caminho. Ele vai recuperar um item desse caminho e colocar no atual. Ou seja, o último elemento do meu caminho vamos voltar ele para o atual para ele andar um passo a menos do que ele já tinha andado. O this adjacente, ele vai recuperar o item de possibilidade, ou seja, ele vai desempilhar o item, ou desempilhar o elemento que colocamos lá e retornar para adjacente. Aí a possibilidade vai remover esse item, para assim verificar se o adjacente está vazio. Porque se o adjacente está vazio, aquele adjacente que recuperamos na nossa pilha de coordenadas de possibilidades, se essa adjacente estiver vazia, iremos retornar para o andadinha e assim verificar se há um caminho para percorrer. Se caso não houver um caminho para percorrer, pegamos aonde estamos, colocaremos como espaço em branco, porque tínhamos marcado anteriormente estrelinha, mas não é o caminho original, não é o caminho correto, então atribuímos o espaço em branco novamente. Pegamos esta coordenada aqui e atribuímos como no caminho e voltamos para a atual para verificar se continuou um caminho de reserva que não percorremos anteriormente, e esse processo até propriamente chegarmos ao S, que seria a nossa saída. Se caso acontecer algum erro, alguma coisa que voltamos, saímos, acabou tudo, deu tudo vazio e não encontramos a nossa solução, ele vai entrar no cat e vai nos apresentar um labirinto sem solução. Uma exceção de um labirinto sem solução. E agora a Julia vai falar um pouco mais sobre os nossos métodos obrigatórios. Para finalizar a classe labirinto, a gente tem os métodos obrigatórios. Que o primeiro é o toString, que ele vai retornar a string hat. Primeiro a gente instanciou ela vazia e depois a gente adicionou elemento por elemento da matriz. Tanto as linhas, tanto as colunas. E entre essas linhas a gente colocou /n para pular de linha e sair no formato original dela, que foi colocado no arquivo texto. O equals ele vai verificar se os labirintos são iguais, então a gente vai receber como parâmetro o obj. Primeiro a gente verifica se os dois endereços são iguais, se for a gente retorna o true. Se o obj for null, a gente retorna false. A gente vai verificar se as classes do chamante e do parâmetro são iguais. Se forem diferentes, a gente retorna false. Depois a gente faz a revelação de tipo aqui para o labirinto lab. E a gente verifica elemento por elemento da matriz se eles são iguais. Ou seja, se tem o mesmo caractere no mesmo lugar. Se tiver tudo igual,
a gente retorna true, senão a gente retorna false. O hashcode a gente fez igual aos outros, a gente começou com um número inteiro. A gente pegou o hashcode de todos os elementos da matriz, assim também como o caminho, atual, saída, adjacente e possibilidades. E a gente passou para positivo, caso o hash tenha saído negativo, e retornou esse número positivo. Bom, e finalmente agora chegamos na nossa main, onde conseguimos observar o nosso produto final, onde chamamos todas as nossas classes apresentadas ao decorrer do vídeo. Logo no começo, instanciamos um texto da nossa classe criar labirinto, do tipo criar labirinto, e atribuímos uma matriz char, atribuímos labirinto. Começamos com o nosso try, no qual dentro desse try atribuímos o nosso labirinto como texto.labirinto, aquele texto no qual apresentamos como ele vai ser tratado nosso arquivo txt lá no criar labirinto. E aqui instanciamos um objeto lab do labirinto, como new labirinto labirinto, e printamos o nosso lab.string, que é o nosso labirinto original, o começo de tudo. Após chamar o toString com o nosso labirinto, chamamos o encontrar adjacente, chamamos o andadinha, e assim começa o nosso percurso do nosso caminho. E printamos, após todo esse processo, nesses métodos da nossa classe labirinto, o nosso toString com o nosso labirinto resolvido, com o caminho percorrido, com os asterísticos que marcamos, assim como falamos anteriormente, nesses métodos. Após printarmos o nosso labirinto, o desenho do nosso labirinto percorrido, começamos a verificar, mostrar as coordenadas no qual percorremos o nosso caminho, no qual vamos atribuir a nossa instância de caminho pela coordenada a getCaminho, e vamos instanciar também novamente um inverso que também empilha a coordenada. Entramos no while, então se caminho for diferente de vazia, ele vai pegar o inverso e vai guardar um item do caminho, recuperando um item, ou seja, vamos desempilhando o nosso caminho para o inverso, assim deixando o nosso caminho de uma forma crescente e não decrescente como ele foi armazenado. E assim, removendo do caminho o item que for guardando no inverso para que não tenha duplicidade. Após isso, printamos nosso caminho, printamos esse texto como o caminho percorrido, e iremos printar então as nossas coordenadas, verificando se o inverso é vazio, porque se ele for vazio, então quer dizer que não temos um caminho, não temos um labirinto e foi levado a alguma exceção que temos aqui. Mas se for diferente de vazio, ele vai printar o inverso, recuperando e enviando para o toString coordenada por coordenada até concluir e imprimir todos os elementos da nossa pilha inverso. Agora eu vou compilar aqui para vocês verificarem como que fica o nosso labirinto. Aqui, como eu disse, é o nosso labirinto do nosso arquivo texto. Aqui. E aqui é o caminho, o nosso labirinto com o caminho percorrido. E aqui está nossas coordenadas de acordo com esse caminho. 1, 2, 3, 2, 3, 3, até chegarmos ao nosso S. E assim concluímos a nossa explicação do nosso produto 1 da primeira parte do projeto do labirinto.